Mendes, nosso convidado, nosso querido amigo professor José Heriberto de Oliveira Monteiro, que hoje está lotado lá na Biblioteca Municipal ou no museu? Biblioteca Municipal. Está na Biblioteca Municipal aqui da cidade de Mossoró. Ô Heriberto, me diga uma coisa, deixa eu começar logo fazendo umas perguntas aqui. Fala um pouco desse seu livro aí, Heriberto. Olha, ser escritor sempre foi um sonho meu, que eu tive desde a infância, e eu sentia vontade de publicar, de escrever. Inclusive, meu primeiro livro foi um esboço sobre a vida de Jesus Cristo, que eu peguei vários relatos da Bíblia, fiz um esboço e escrevi, só que eu nunca publiquei. Mesmo assim, aquela vontade sempre persistiu. Até então, eu fiz uma parada de poesia, que eu tinha uma verve poética. Aí eu fiz várias poesias e resolvi publicar. Retrato de uma Paixão, que faz um relato sobre a minha convivência com minha então namorada Maria Rosemary Lopes, que hoje é minha esposa, nas idas e vindas do nosso relacionamento. Então, Retrato de uma Paixão foi meu primeiro livro, publicado no ano 2000. E, posteriormente, eu publiquei sobre a Capela de São Vicente e sobre o incentivo de Padre Sá de Cavalcante Dantas, que ele sempre dizia: homem, pesquise sobre a capela, fale sobre a capela, escreva sobre a capela. Então, a partir daí, a gente começou a pesquisar, uma pesquisa que durou em torno de 4 anos, e a gente fez essa publicação, lançada em 2009, e posteriormente a gente lançou o mesmo livro revisado e ampliado, que a gente conseguiu mais informações e algumas retificações, algumas informações que a gente conseguiu não tão precisas, que a gente retificou. Então, foi publicado com mais de 50 páginas, 54 páginas a mais, em 2013. Então, novamente por incentivo de Padre Sátiro. Muito bem. Ô Heriberto, como é que chegou esse livro, As Macaquices do Macaco? Como é que surgiu? Porque é um livro infantil. Um livro infantil. A ideia inicial é da minha irmã, Patrícia Zirca de Medeiros, inclusive ela quem assina a autoria. Inicialmente o livro era em prosa, e eu resolvi transformar em um livro poético para facilitar a compreensão das crianças. A gente contratou um ilustrador, ele fez esse belíssimo desenho, o livro totalmente ilustrado, sim, muito bacana. Esse desenho aqui, né? Deixa eu mostrar aqui o pessoal. Ficou muito bonito. E Patrícia Zinca de Medeiros, olha aqui, está aqui conosco também. Eu também. sou coautor. Você é coautor desse livro? Sou coautor do livro, ele é todo poético. Ele, na parte final, ele tem uns passatempos para a criança aprender. Ele é todo ilustrado, né, Isso, Heriberto? Com a temática todo dele ilustrado. É a temática ambiental e bullying. Que trata exatamente da história do macaco Juvião, que resolve fazer brincadeiras de mau gosto com os amigos da floresta. Entendi. Então, todos os amigos, ele deixava em situação vexatória. Ele fazia maltrato com os amigos dele. Até que, numa dessas armadilhas que ele preparou para um dos animais, ele caiu na própria armadilha. E os animais, eles fizeram uma reunião para, ao invés de se vingar, perdoar ele, para que eles pudessem se unir e lutar por algo muito maior que estava acontecendo, que era o desmatamento, que ia prejudicar a vida de todos. Então, no final, eles se unem para lutar contra o desmatamento que o ser humano estava causando, o prejuízo que estava causando a fauna e a flora brasileira. Então, é um livro interessante que fala de bullying, de perdão e consciência ambiental. Qual o selo desse livro? Coleção Mossoroense. Coleção Mossoroense? Como é que está a situação da Coleção Mossoroense? Olha, a Coleção Mossoroense, ela vive um processo de transição. Quando ela nasceu em 1949, ela foi administrada e mantida pela Prefeitura Municipal de Mossoró. Posteriormente foi pela Fundação Guimarães Duque, até meados dos anos 1970. Aliás, pela Prefeitura de meados de 1970, posteriormente Guimarães Duque, até 1995 foi criada a Fundação Vantan Rosário, que manteve o selo, fez a manutenção desse selo até então. Está passando por um processo de transição
que acreditamos que teremos novidade, teremos notícias boas, para que esse selo de mais de 70 anos não possa deixar de existir. Que inclusive com diversos autores moçoroenses e de outros estados. Inclusive tem livro seu publicado pela Coleção Moçoroense, de Filemon Rodrigues Pimenta, meu que eu tive a honra também de publicar com o selo da Coleção Moçoroense. E diversos outros autores. O próprio Vantan, que é o grande mecena da cultura, tem inúmeros livros, inúmeros títulos, mais de 500 títulos, publicados com o selo da Coleção Moçoroense. É muito livro, não 500 livros. É muita coisa, é muita vontade mesmo. Heriberto, me diz uma coisa, a Coleção Moçoroense está se reprojetando, não é isso? Para atuar novamente em Mossoró e região. Atualmente se encontra onde a Coleção Moçoroense? Está localizado no 3º andar da Biblioteca Municipal, no Pontes Duarte, todo o acervo da Coleção Moçoroense, publicado com os títulos para pesquisa e a reserva técnica. O excedente está no Museu do Sertão, onde Benedito Vasconcelos gentilmente cedeu um galpão para que a gente colocasse aquele montante. Afinal, são mais de 100 mil exemplares de excedente que se encontra naquele local. Então, é um espaço muito interessante, que pode ser também visitado no Museu do Sertão, quando o pessoal tiver interesse em se deslocar até lá e conhecer aquele belíssimo espaço. Ô Heriberto, a beleza de vocês estão em casa para entender, a beleza do Museu do Sertão é que ele é gratuito. Você que é professor, pode organizar o ônibus juntamente à Prefeitura Municipal, agendar com o professor Benedito, que lá tem o que ver, né? Museu do Sertão tem a história nordestina, a história cultural, tem uma história belíssima. É bom vocês, professores, de todas as sedes do estado, do município, busque agendar, pessoal, para conhecer com os alunos do Museu do Sertão a riqueza cultural que esses meninos precisam conhecer. Heriberto, na Coleção Moçoroense, você atua, como é o seu processo de atuação nela? A Coleção Moçoroense, ela chegou às minhas mãos em 2017, quando ela não tinha mais saída, não tinha local para o seu destino. Foi quando o Dr. Tse procurou a administração da biblioteca e, através do secretário de Cultura, Eduardo Falcão, autorizou o espaço, a acomodação do espaço. Faltava uma pessoa para cuidar. E eu assumi, eu disse, pode trazer para cá que a gente cuida. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar parado, eu gosto muito de estar... Dinâmico. Eu sou dinâmico, eu gosto de estar mexendo com alguma coisa. Tá certo. Filemon é muito curioso, eu também sou muito curioso, então a gente busca trabalhar de qualquer forma, colaborar. Então foi até dessa forma que eu cheguei na própria Academia Moçoroense de Letras, cheguei na Ascrim, cheguei em outras demais instituições, colaborando. O Heriberto, você hoje é membro benemérito da AMOL. Como foi essa sua chegada para ser membro benemérito da AMOL? Pronto, a Academia Moçoroense de Letras, ela chegou a ocupar uma sala da Biblioteca Municipal. Então eu já convivia com os acadêmicos lá e prestava serviço, a gente estava sempre envolvido nos eventos da própria academia e de outros. Então surgiu uma oportunidade de me candidatar a uma das cadeiras. E eu concorri com Michelane Gutierrez, Michelane Gomes, né? E eu perdi por 3 votos. Mas não perdi a expectativa de retornar, de ser um membro ou de continuar colaborando. Até aí eu recebi o convite de Filemon Rodrigues Pimenta para que eu pudesse ser sócio benemérito. E eu achei interessante e assim eu me tornei. Continuarei colaborando, continuarei participando, continuarei envolvido em todo aquele processo acadêmico e literário que a academia oferece. Heriberto, você sabe que TV corre demais. Eu estou vendo o diretor lá dizendo, vou tentar encerrando. Me fala um pouco sobre o seu livro, Heriberto, o que você mais gosta. Eu sei que gosta de todos, mas aquele que você olha e diz, oh Deus, eu agradeço por ter permitido eu escrever esse livro. É difícil a gente escolher, mas verdade. Se fosse para realmente escolher, eu escolho a história do macaquinho, exatamente porque
ele sensibiliza a criança ao pegar aquele livro e ver a história do macaco juvião numa perspectiva infantil e, ao mesmo tempo, de conscientização. Então, é um livro que eu gosto bastante, totalmente ilustrado, e a gente percebe, cada folhear da criança, o sorriso dela. Ela aprendendo a ler, aprendendo a entender aquela conscientização ambiental. Ô, Heriberto, me diga uma coisa, bem rapidinho aqui para a gente, para os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. Heriberto, na sua visão, é sua visão pessoal, qual é a emoção de você lançar um livro, Memória da Câmara Municipal de Mossoró? Porque isso causa uma emoção. Você está trazendo, aflorando a memória da Câmara. Foi o convite que a gente recebeu de Isabel Montenegro, então presidente da Câmara Municipal. Então a gente recebeu essa missão de escrever sobre a Câmara Municipal de Mossoró. E a gente trouxe informações, a gente trouxe também no arcabouço da pesquisa o livro de Raimundo Soares de Brito, que a gente também homenageou ele no lançamento. Ele também é coautor, a gente trouxe um aparato informativo dele, com autorização de seu sobrinho, Marcos Oliveira. Então, e Edilson II se juntou, a gente formou uma equipe, um time que culminou nessa obra que foi lançada em 2022. Muito bem. Quero lhe agradecer, o tempo é corrido, ele está só ali me apontando, o tempo é muito corrido. Quero lhe agradecer sua estadia conosco, parabenizá-lo pelo título de sócio benemérito da AMOL, está conosco ao nosso lado na academia. Essa nossa correria pela vida são lições que Deus nos dá. Agradeço a você, mas também não vou deixar de perguntar. Quem é Heriberto por Heriberto mesmo? Heriberto sou eu em espírito, em carne, em vontade de contribuir, de colaborar, de fomentar a cultura. Então, Heriberto é uma pessoa que quer contribuir. Ele quer fazer com que a cultura ela nasça no coração de cada um e possa ser incentivado. Então, colaboro com diversas academias, voluntariamente, a gente não, mas para fazer as coisas acontecerem. Muito bem, Heriberto, eu quero lhe agradecer vocês terem estado conosco aqui, trazendo informações, claro, tempo curto, mas é bom por isso. Fica o gostinho de quero mais, e você, tanto que Vilemão Rodrigues Pimenta vai ter novamente que voltar aqui e conversar um pouco conosco. A gente vai agora ver o vídeo, né? A fala do direito do povo com o doutor Antônio Clóvis. E a gente volta já. Olá, meu amigo doutor Ricardo Alfredo, minha saudação especial a todos que acompanham esse seu programa que é um sucesso em Mossoró, na região, e é transmitido para todos os lugares do mundo. E Ricardo, você, como seu programa, ele também presta uma utilidade pública muito importante, muito relevante na cidade de Mossoró, e você me instigou a responder um questionamento do público de maneira geral. Você, como conhecedor do direito que você pediu que eu respondesse para os seus telespectadores se era possível. Você sabe que minha área é previdenciária, né? Minha área que eu trabalho é previdenciária. Eu gosto muito de direito previdenciário. E surgem muitas dúvidas em relação ao direito previdenciário. E você pediu para que eu respondesse para seus telespectadores, se seria possível, ou se é possível, no caso de uma mesma residência, uma mesma família, mais de uma pessoa ser beneficiário do BPC. O que é BPC? É benefício de prestação continuada, ou seja, aquele benefício que está inserido no LOAS, né? Que é na Lei Orgânica
da assistência social, que há discussão quanto à confusão de quanto a assistência social e previdência social não vai ser objeto da minha discussão agora, se é assistência social, se é previdência social, não interessa para a gente. O que interessa é se é possível, na mesma família, no mesmo grupo familiar, mais de uma pessoa receber esse benefício de prestação continuada. E eu vou esclarecer para vocês. Primeiro, benefício de prestação continuada, o nosso BPC, é a garantia de um salário mínimo para o idoso. O que é idoso? Digo já. Ou a pessoa portadora, ou a pessoa com deficiência, certo? Que não possa prover por si só sua mantença. São dois tipos, né? BPC para o deficiente e o BPC para o idoso. O que é idoso? Idoso, para a lei, é aquela pessoa que tem 65 anos ou mais, ok? Não é 60 anos. Embora a lei antiga, ela estabelecia que a pessoa idosa, que teria direito ao BPC, seria a pessoa com 70 anos ou mais. Depois ficou pacificado que seria 65 anos. Não seria 60 e nem 70. Seria 65 anos. Ok. Alcançou o primeiro requisito. O que é o primeiro requisito? Estamos falando do idoso. A pessoa ter 65 anos ou mais. O primeiro requisito é a idade. O segundo é a pobreza. Quando eu falo pobreza, é pobreza mesmo. A lei diz que pobre é aquela pessoa cuja a renda per capita, ou seja, a renda da família, do grupo familiar, não seja superior a 1/4 de salário mínimo. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, numa casa tem um idoso com mais de 65 anos ou mais, mas existe uma pessoa que ganha um salário mínimo na casa. E o grupo familiar seja formado por 3 pessoas. Então a renda per capita supera 1/4 de salário mínimo. Então, nessa situação, o idoso não teria direito a receber o BPC. Calma, mas eu explico já como a gente resolve essa situação. Outra situação, essa é a etária, né? A pessoa com 65 anos ou mais. O outro BPC é a pessoa, é o deficiente. O deficiente que não possa, por si só, se manter. Esse é o requisito para o deficiente. Mesmo requisito também é a questão do salário. A renda familiar não pode superar 1/4 de salário mínimo. Mesmo exemplo, um deficiente com 3 pessoas e que recebe um salário mínimo. Teoricamente, não teria direito. Ok? Fechada essa situação, vamos ver aquela pergunta inicial. Se mais de uma pessoa pode, na mesma residência, fazendo parte do mesmo grupo familiar, pode receber o BPC? A resposta é sim. Por quê? Porque a renda, vou ver se eu me faço claro, se me faço entender. Porque a renda daquela pessoa, aquele salário mínimo que é destinado àquela pessoa, não entra no cômputo da renda familiar. Ou seja, não vai ser rateado, não vai fazer parte da renda per capita. Ok? Então, como não faz parte, vamos botar um exemplo, outro exemplo. Se na casa tem 5 pessoas,
5 pessoas. E apenas, para ficar um exemplo mais claro, 5 pessoas. E tem um salário mínimo apenas. Então a renda per capita vai ser menor do que o salário mínimo. E nessa mesma residência exista 2 deficientes. Vamos melhorar isso. Um deficiente e um idoso. Muito bem, gente. A gente assistiu aí o último vídeo, que é do Dr. Antônio Clóvis Vieira, falando sobre direito, né? Direito do povo. A gente trouxe algumas informações aí. Com o Dr. Clóvis, agradeço a ele a participação. Lições da vida. 3 lições básicas. Os olhos. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Muito bem, pessoal. Para você, onde olha é onde você vai. Este segredo evidencia uma verdade da própria anatomia humana. Deus colocou os olhos humanos na frente do corpo, porque nós fomos formados para andar para frente. E para andar para frente, é preciso olhar para frente. Ele acrescentou que mesmo aconteça o que acontecer na vida, devemos olhar para frente. Por exemplo, é interessante isso. Se uma pessoa acompanha as redes sociais de ostentação, daquelas pessoas que aparecem ostentando, a tendência dela é se alimentar daquilo que tem um desejo de se ostentar também. Os olhos é a entrada da alma. Já os ouvidos, diz a Bíblia, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os seus olhos, não os deixes apartar-se dos teus olhos as minhas leis, guarda no íntimo, ou no mais íntimo do teu coração. Provérbios 4, 20 e 22. A quem você ouve, você obedece. A quem você começa a ouvir qualquer tipo de conteúdo, você acaba obedecendo. Então, pessoal, aquela voz, a ideia, ela é obedecida por você. Seja ela filosófica, seja ela com conteúdo profundamente filosófico ou com conteúdo que possa, por exemplo, lhe influenciar com ideologias ruins, elas vão formar sua opinião querendo você ou não. É por isso que você precisa filtrar as músicas, precisa filtrar as notícias, os livros e principalmente, você precisa filtrar as pessoas que você ouve. Já a boca, Provérbio nos ensina sobre a boca, esse instrumento que é interessante, é a boca. Diz Provérbio 13 e 3. Quem guarda a sua boca, preserva a sua própria vida, mas quem fala demais, acaba arruinando. Provérbios também, 21 e 23, nos traz um anúncio profundo, que afirma assim, quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma. Guarda a sua alma. E guardar a sua alma é guardar a sua alma de ver o mal, de entrar em dificuldades. Já o Salmo 141, versículo 3 e 4 nos ensina, o salmista dá uma lição profunda. Põe, Senhor, um guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. O que você fala, você se torna. O que você fala, você se torna. O ser humano é a única criatura capaz de expressar ideias por meio de palavras. Então, você precisa vigiar, muito vigiar a sua boca. Nem tudo que você fala deve ser falado. Falar é bom, mas com cuidado. Por que cuidado? Se você é aquele tipo de pessoa que diz, eu falo tudo mesmo, eu não tenho nada, não travo minha língua. Se você não trava a sua língua e não pensa antes de falar,
é uma pessoa que erra muito, que destrói muitas vidas e destrói a si mesma. Então pense, olhos, leitura, boca. É o que você deve guardar. Que o Eterno lhe abençoe. Caros amigos, o nosso tempo está acabando. E gostaríamos de deixar vocês à vontade. Hein, pessoal? Essa é uma edição do Memória Acadêmica Trajetória. E aí estamos chegando ao nosso final desse programa. Espero que você que esteja em casa aí assistindo nosso programa Memória Acadêmica Trajetória, fique bem com Deus. Eu sou Ricardo Alfredo. E espero que na próxima edição você esteja bem, para que possamos estarmos juntos. Forte abraço, que o Eterno lhe abençoe e lhe guarde.